De volta a Marília Ribeiro, que está aqui ao meu lado, justamente para a gente adicionar mais um elemento a essa conversa toda, dessas falas que o presidente Lula tem reforçado, muito falando sobre a soberania nacional, não só em relação às relações comerciais, mas também sobre a defesa ali dos próprios países, criticando essas invasões militares dos Estados Unidos na Venezuela e na Colômbia, ou seja, a América Latina. E aí, para a gente conversar mais sobre isso, vou chamar o diplomata e ex-ministro conselheiro da Embaixada do Brasil em Washington entre 1999 e 2003, Paulo Roberto de Almeida. Paulo, muito bom dia, prazer te ter aqui. Bom dia, Natália André, bom dia, Marília Ribeiro, é um prazer estar com vocês no Acorda Metrópolis e ouvir as suas perguntas e tentar responder à curiosidade dos ouvintes, dos telespectadores do programa. São muitas, viu, Paulo? O senhor vai ter um montão de informação aqui para compartilhar com a gente, porque é sempre muito bom ouvir quem entende perfeitamente do assunto. É claro que os movimentos históricos vão acontecendo e as discussões vão se modificando também, né? Vão se atualizando. Mas o senhor entende bem dessas discussões diplomáticas. O Brasil vem sendo destacado como esse país que está defendendo a soberania nacional, que tem ido bem nessas negociações com os Estados Unidos. E as movimentações de o presidente Trump mostrar que quer encontrar com o presidente Lula, esse encontro pode acontecer no domingo, também podem comprovar que o Brasil tem se colocado de forma boa ou firme nessas negociações todas. A minha primeira pergunta ao senhor é justamente sobre esses elogios todos que o presidente Lula recebe, também são principalmente por causa dessa diplomacia toda que está atrás dele, fazendo os discursos dele e tentando controlar ali essas falas do presidente Lula, justamente para evitar conflitos maiores ou que as negociações vão para outros lados que não interessam nenhum dos dois países, né? Sim, perfeitamente. Veja, Natália, eu estava em Washington justamente quando da primeira viagem do Lula aos Estados Unidos, viagem oficial, digamos assim, mas foi da sua posse. Em dezembro de 2002, não é? Quando ele foi eleito em outubro, se preparou uma bilateral, digamos assim, mas de apenas primeiro contato com o então presidente George Bush Jr., né? George Bush Filho, e havia augúrios muito pessimistas sobre esse primeiro encontro, porque Lula, um representante da esquerda brasileira, da esquerda latino-americana, e George Bush, um representante dos conservadores ou da direita americana, digamos assim, já empenhado em alguma ação unilateral contra a América Latina, o próprio mundo. A invasão do Iraque só se deu em 2003, mas já havia toda uma preparação desde os ataques, não é? Feitos um ano antes às Torres Gêmeas de Nova York e ao Pentágono de Washington, onde eu morava muito perto. Aliás, senti nos vidros do meu apartamento o tremor do avião que caiu sobre o Pentágono. Então, essa viagem de candidato ainda não empossado, candidato eleito, não é? Foi muito importante, porque se estabeleceu uma química, diríamos assim, entre os dois e se desenvolveu uma relação muito boa, a despeito das diferenças muito grandes, tanto em comércio quanto em política dos Estados Unidos para a América Latina. Bom, o Lula é um político muito experiente, não é? Aliás, muito mais experiente do que o próprio Donald Trump, não é? Que apesar de que está no seu segundo mandato, tem atitudes um pouco inconstantes, vai e volta, uma grande indecisão sobre o que ele pode fazer, próximo do caos, digamos assim. O Lula está muito bem preparado para isso, porque ele sabe lidar com as pessoas. Ele fala muito, fala coisas que podem agradar o seu interlocutor, algumas podem desagradar. Eu espero que nesse encontro, né, o primeiro encontro pessoal depois de um telefonema, se estabeleça aquela química que se demonstrou, foi exibida no encontro furtivo de 39 segundos, disse o Trump, quando o Lula foi inaugurar os debates gerais na Assembleia da ONU em setembro último, não é? Espero que esse clima de predisposição para encontrar soluções aos problemas existentes possa se manifestar novamente. Mas vamos aos assuntos que vocês querem tocar. Marília,
Passa para você. Sim, Paulo, bom dia, obrigada por nos atender. E eu gostaria de perguntar, com a expectativa desse encontro que pode acontecer já neste domingo, como o Brasil ele passa a ser enxergado em movimentos assim, de política externa e também econômica, em relação ao Brasil não ter baixado a cabeça por conta dessa taxação que foi imposta pelo presidente Donald Trump, sempre ele tentando fazer negociações e dessa forma o que acabou levando a essa conversa presencial. Nós tivemos aí um encontro presencial também entre Marco Rubio, que é o secretário dos Estados Unidos, também tivemos aí o chanceler brasileiro Mauro Vieira, mas como o Brasil passa a ser enxergado em política externa e também econômica após, com essa expectativa desse encontro? Muito bem, Marília Ribeiro. E justamente eu acredito que o Lula se distingue de todos os demais líderes mundiais pela sua forma pessoal, particular, empática até, de tratar com dirigentes estrangeiros. Vocês vejam que o Trump vem fazendo essa ofensiva, não contra o Brasil apenas, contra o mundo inteiro, inclusive aliados, parceiros do antigo acordo de livre comércio Canadá, México, os parceiros da OTAN, os parceiros da União Europeia, não é? Contra amigos e inimigos ele declarou uma guerra comercial. Então, como você bem falou, existem duas dimensões nessas relações e nessas conversações. Uma dimensão comercial, econômica, né? Bilateral, mas que deveria estar dentro de um sistema multilateral de comércio, que o Trump parece ignorar e desprezar, e um sistema político, no qual existe uma interferência clara, evidente, dos Estados Unidos na política interna do Brasil, não é? Então são duas dimensões e ao Brasil interessa solucionar as questões na dimensão estritamente comercial, bilateral, na qual, aliás, os Estados Unidos são superavitário na sua balança comercial com o Brasil, não haveria nenhuma razão para imposição de tarifas excedentárias, não é? Houve a primeira etapa da guerra comercial do Trump contra o mundo inteiro foi em abril, quando ele anunciou aquele tarifaço. E até houve um certo alívio no Brasil, porque nós somos premiados, digamos assim, com apenas 10%. A tarifa básica vale para todos os países. E depois foi crescendo até chegar a 40%, 50%, 60% para países, inclusive, pequenos, com pequeno comércio com os Estados Unidos, mas com um superávit significativo na balança bilateral, que parecia o critério do tarifácio de abril. Mas depois nós tivemos a carta do Trump, em julho, já incluindo esse lado político instigado pela família Bolsonaro contra o Brasil, por um processo político interno que não é nem da alçada do Executivo, e sim da Justiça, não é? Do Judiciário brasileiro. Ele introduziu esse critério como punição, então anunciando 40% a mais sobre as tarifas base de 10%, o que já foi uma intromissão indevida nos assuntos internos do nosso país. E agora nós tivemos um encontro recente na ONU, onde essa química apareceu, não é? Não sabemos se ela vai continuar, porque depende muito dos humores do Trump mais do que do Lula. O Lula sabe conduzir, com a sua experiência, uma boa conversação para solucionar os problemas imediatos do Brasil, que estão não apenas nas sanções políticas, como disse, a personagens do judiciário brasileiro, mas também, sobretudo, ao comércio bilateral, que prejudica, em primeiro lugar, os consumidores americanos. Então, a função do Lula é demonstrar que o tarifaço normal, digamos assim, entre aspas, do Trump contra o Brasil de 10%, mais os 40% adicionais, né, de sobretaxas abusivas, inclusive, elas prejudicam bem mais os consumidores americanos, desde o café da manhã, no café justamente, no suco de laranja, depois no hambúrguer da carne, não é? São coisas que o Lula vai provar aos Estados Unidos, a Trump em especial, de que ele está prejudicando os seus próprios consumidores e aumentando a inflação nos Estados Unidos. Então, cabe a Lula isolar esse aspecto comercial do lado político das punições americanas contra o Brasil, porque elas são indevidas, ilegais e são ilegítimas do ponto de vista do direito internacional. O senhor acha que o Brasil, né? O senhor agora respondeu muito em relação ao Trump, como o Trump vem reagindo, mas como que o senhor acha que o Brasil vem reagindo desde o anúncio do tarifaço numa rede social do Donald Trump até agora? E
principalmente nesse momento final, aí perto desse possível encontro de domingo lá na Malásia, num país neutro, né? Não é nem Brasil, nem Estados Unidos, nem América Latina, nem América, enfim, eles estão longe daqui, com o presidente Lula colocando o Brasil, chamando os países, nesse caso ali, né, da Ásia, mas também em outros momentos já fez movimentações ou acenos para que o mundo entenda mais as relações comerciais, pensando menos em Estados Unidos e se colocando, portanto, o Brasil como um país importante, de tamanho continental, com uma economia muito grande e importante também para negociações com outros países. Como que o senhor acha que tem sido o posicionamento do Brasil? Pois não, Natália, quando você fala em Brasil, o Brasil faz isso ou aquilo nas suas relações exteriores ou relações internacionais, vamos pensar que existem duas dimensões nessas relações exteriores. Existe a dimensão propriamente diplomática, corporativa, profissional do Itamaraty, que é um instrumento, uma ferramenta da política externa, que é determinada pelo presidente, que é chefe de governo, chefe de Estado, chefe da diplomacia, não é? E nessa dimensão da política externa existe uma diplomacia presidencial. Ela foi exercida nos tempos do Getúlio Vargas, do Juscelino Kubitschek, do Fernando Henrique Cardoso, do Lula I e do Lula II, onde o Brasil alcançou uma projeção internacional muito importante, não é? E agora no Lula III também com a diplomacia presidencial até personalista, ou seja, o Lula envolvido diretamente na política externa e dando ordens à diplomacia brasileira. Bom, nesse contexto, a gente deve observar o seguinte: o Brasil evoluiu nos últimos 30, 40 anos de um relativo equilíbrio nas suas relações exteriores no plano comercial, econômico, financeiro, não é? Em que os Estados Unidos, inclusive, foram, durante mais de 150 anos, o principal parceiro econômico, político, tecnológico, militar, diplomático do Brasil, desde as compras de café pós-guerra civil até os anos 2000, era o principal parceiro do Brasil, e nesses últimos 15 anos, digamos, a China assumiu o papel comercial dos Estados Unidos anteriormente. A China é o principal parceiro, a mais de 30% da nossa balança comercial externa com o Brasil. E, aliás, isso não é só do Brasil, isso é do mundo. A China substitui os Estados Unidos sendo o primeiro parceiro comercial de mais de 135 países. Ou seja, o relativo equilíbrio das nossas relações comerciais internacionais, que era mais ou menos 1/5 para cada parceiro, América, Europa, Ásia, hoje estão concentradas na China, na Ásia, inclusive, que responde por quase 2/5 do comércio exterior do Brasil e cada vez mais vai crescer com o aumento da renda, etc. Agora, essa relação comercial predominante, preeminente com a China, não deve obscurecer o lado político, comercial, tecnológico, cooperação militar, formação de recursos humanos com os nossos parceiros tradicionais do Ocidente, sobretudo a Europa Ocidental, União Europeia e Estados Unidos. Agora, o Brasil tem interesse em desenvolver relações igualitárias com o chamado Sul Global, com os outros países em desenvolvimento, com a Ásia-Pacífico, que é a região de maior crescimento no mundo, justamente, de forma igualitária, de forma harmoniosa, de forma benéfica a todos os países. O mundo, durante 5 séculos, digamos, desde os descobrimentos até recentemente, até a Segunda Guerra Mundial, foi dominado pelos colonialismos europeus, não é? O Atlântico Norte era o centro da economia mundial. Ora, o centro da economia mundial hoje está se deslocando, pelo menos no plano comercial, talvez financeiro, tecnológica, para o Pacífico, né? A Ásia-Pacífico, ainda que o Ocidente, a América do Norte, a Europa Ocidental ainda sejam importantes parceiros no plano científico, tecnológico, comercial mesmo. Mas, enfim, sendo a Ásia-Pacífico o centro econômico do mundo nas próximas décadas, é do interesse do Brasil desenvolver cada vez mais as suas relações com os países da Ásia. Não só com a China, não é, que hoje tem quase 30% do nosso comércio, mas com os países da ASEAN, com a Coreia do Sul, com o Japão, com a Índia no Oceano Índico. São os países que estão no centro da economia mundial hoje e estarão no futuro do mundo econômico, não é? Digamos assim, você determina o mundo por padrões tecnológicos. No século XIX era a Europa, patentes europeias, produtos industriais, tecnologia, ciência europeia. No século XX, os Estados Unidos assumiram a preeminência junto com a Europa, evidentemente, com o Japão. E agora, no século XXI, daqui para frente, padrões chineses
em novos materiais, na quinta revolução industrial, né, nas tecnologias de comunicação, serão basicamente chineses, vamos dizer, que eles estão extremamente avançados em todos aqueles domínios em que os Estados Unidos predominavam da segunda revolução industrial para a terceira revolução industrial. A China se atrasou durante um século e meio, digamos, não é? Nos últimos 150 anos, ela se atrasou, perdeu a primeira revolução industrial, perdeu a segunda. Na terceira revolução industrial estava naquele maoísmo demencial que afundou um pouco mais a China, mas ela se recuperou com Deng Xiaoping, entrou na quarta revolução industrial e hoje com Xi Jinping já está na quinta revolução industrial, na vanguarda de muitas inovações tecnológicas que serão benéficas não apenas ao Brasil, como ao mundo inteiro. Ô Marília, quando eu estava na escola, principalmente ali 2000 e pouco, o Paulo já era ministro conselheiro do presidente Lula, né, do Brasil, lá em Washington, mas eu lembro que tinha um professor de geografia que ele falava: vocês não estão olhando muito para a China, mas assim, guarda esse país. Vai ser o grande inimigo dos Estados Unidos. E eu lembro que quando ele falou isso, a gente ficou: não, gente, como pode a China ser o maior país, ou o país que mais vai preocupar os Estados Unidos? E é exatamente o que está acontecendo. Pode tocar, Marília. Sim. Eu gostaria de perguntar, Paulo, ontem o presidente Lula ele deu algumas declarações, né? Ele falou que nunca teve uma reunião que não pudesse sair acordo e que ele iria conversar com Donald Trump daquilo que ele quisesse conversar e que ele iria ouvi-lo também. Ele também já disse que talvez não saia uma solução neste primeiro encontro para a questão envolvendo as taxações e também as sanções a representantes do governo brasileiro, assim também como não tivemos uma solução para o encontro de Marco Rubio e também de Mauro Vieira. O que a gente pode esperar desse encontro do presidente Lula com Donald Trump e se outros assuntos, para além da taxação e das sanções dos representantes do governo brasileiro, também podem entrar em discussão, como, por exemplo, as Big Techs e também as terras raras? Pois não, Marília, vou lhe responder perfeitamente sobre esses temas que são cruciais, mas antes vou me referir ao que a Natália falou sobre os Estados Unidos como inimigo da China. Veja, a China foi a maior potência econômica do mundo até o século XVIII, não é? Depois ela afundou por problemas internos, isolamento, etc., e maoísta. Mas veja, a China não se considera inimiga dos Estados Unidos. São os Estados Unidos que criaram a China como inimigo. Mas vamos relembrar um pouco. Nos anos 70, a partir da viagem secreta do Kissinger à China para encontrar o próprio Mao Tse-tung e Zhou Enlai, e depois o Nixon, né, que estabeleceu relações diplomáticas aceitáveis com a China, não é? Depois consagrada sob Jimmy Carter, a China se tornou uma aliada tácita dos Estados Unidos durante 30 anos, porque o principal inimigo da China era a Rússia czarista no passado, que roubou territórios da China, não é? Vladivostok, por exemplo, uma cidade-porto russa hoje, era chinesa até meados do século XIX, não é? Harbin, a capital da Manchúria, foi fundada por engenheiros militares russos no final do século XIX. Então, a Rússia era o inimigo, o colonialista, digamos, o país mais poderoso frente a uma China debilitada no século XIX, início do século XX. Agora, de 70 até o ano 2000, praticamente, China e Estados Unidos foram aliados tácitos contra a União Soviética, não é? E depois isso se inverteu porque os Estados Unidos elegeram a China como um contendor, como se eles já tivessem criado uma segunda Guerra Fria, que houve entre 47 e 89, digamos, em que Estados Unidos e União Soviética eram os principais adversários, digamos, de uma possível guerra nuclear. Enquanto isso, China e Estados Unidos desenvolviam as suas relações. Os Estados Unidos, de Bill Clinton, patrocinaram o ingresso da China no GATT, na OMC, ou seja, incorporaram a China na economia mundial, um pouco com a expectativa que ela se tornasse, digamos, um parceiro democrático, capitalismo de mercado, etc. Ocorreu em parte, né, pelo capitalismo de mercado, mas não pela democracia liberal. Mas depois, os Estados Unidos quiseram fazer com a China aquilo que eles fizeram com a União Soviética durante 40 anos, digamos, elegendo como contendor, como adversário, que não é verdade. Mas apenas pela oposição dos Estados Unidos é que houve essa nova aliança da Rússia com a China.
esse é o lado geopolítico da história. Vamos voltar então para a questão dos acordos bilaterais Brasil e Estados Unidos, que alcançam bem mais do que o simples comércio bilateral e sanções políticas, como a Marília Ribeiro falou, não é? O Brasil tem todo interesse em limitar as discussões entre Lula e Trump no lado comercial, que é o lado que está atingindo o Brasil inteiro, por até uma traição, né, de políticos, de familiares do Bolsonaro, que induziram as sanções políticas e as sanções econômicas, não é? As retorções comerciais indevidas, ilegítimas sobre o sistema multilateral de comércio regido pela OMC, que o Trump, digamos, ignora. Então, há um interesse em reduzir isso em benefício dos próprios consumidores americanos e dos produtores brasileiros, não é? Alguns se ajeitaram, como a Embraer, digamos, que tem grandes lobbies na própria indústria aeroespacial americana, uma osmose entre setores, não é? A Embraer produz aviões de excelente qualidade, mas com muita importação de tecnologia, de peças, acessórios estrangeiros, dos próprios Estados Unidos, não é? Mas ainda resta o café, suco de laranja, sobretudo a carne, que está aumentando o preço do hambúrguer para os americanos. Então, há todo o interesse dos dois países, dos consumidores, dos produtores dos países, pescadores do Nordeste, não é? Em restabelecer pelo menos a tarifa básica de 10%, que é, digamos, aceitável no plano internacional. A própria média do Brasil ou do Mercosul, na sua tarifa externa comum, está na faixa de 11%. Estados Unidos, Europa mantinham tarifas de 2%, 2,5%, né, bem mais liberais do que os protecionistas do Sul. Mas isso pode ser aceitado dentro de regras claras do sistema multilateral de comércio ou numa relação bilateral, não é? O Lula não se dobrou, como dirigentes europeus e japoneses, às vontades dos Estados Unidos de negociar tarifas, de acordos setoriais, de produtos e, sobretudo, de promessa de bilhões de dólares de investimentos. Não, o Lula manteve a dignidade e a soberania do Brasil, não é? Não respondendo, não aceitando nenhuma conversa como aquelas que o Trump humilhava, né? Parceiros ocidentais do Canadá, da Europa, da África do Sul, do próprio Japão. Os Zelensky da Ucrânia, não é? Foram humilhados no Salão Oval. O Lula nunca aceitou essa artimanha do Trump e, portanto, vai negociar soberanamente, frente a frente, na Malásia, se for confirmado esse encontro. Por quê? No anúncio de ontem da porta-voz da Casa Branca, que anunciou a viagem do Trump para a Malásia, ela não mencionou o encontro bilateral com o Lula, e sim encontro com os primeiros ministros da Malásia, do Camboja, de algum outro país asiático, digamos. Então, vamos aguardar que isso ocorra. Se isso ocorrer, o Lula saberá defender os interesses dos produtores e consumidores brasileiros no comércio bilateral e dos próprios consumidores americanos, que estão pagando mais caro pelo seu café, pelo suco de laranja, pelo seu hambúrguer, não é? Agora, nas sanções políticas contra membros do judiciário brasileiro, é um assunto delicado. Eu acho que não caberia ao Lula agora exigir o fim dessas sanções, porque isso toca na soberania brasileira, como se o chefe do executivo, que é um outro poder independente do judiciário, fosse tomar as dores do judiciário e sair em sua defesa. E aí o próprio Trump, errático como ele é, a gente sabe, poderia retorquir, não é? Introduzindo mais sanções pessoais sobre vistos, lei Magnitsky contra outros membros. Então, vamos limitar o assunto à dimensão econômica comercial. Mas tem um outro assunto em que o Lula não deveria entrar e que ele acabou entrando também, muito voluntariamente, porque nenhum outro parceiro do BRICS o fez, a chamada desdolarização, não é? Isso irrita muito o Trump. E isso é um assunto que não cabe nem ao chefe de Estado opinar. Por quê? Moedas, divisas de curso internacional que são utilizadas no comércio, nas finanças, são um assunto da economia mundial. Não é uma determinação de um governo específico, de uma democracia, determinar com qual moeda, com qual meio ou sistema de pagamento um país vai comerciar. O comércio se faz por empresários privados, no interesse de produtores e consumidores. A moeda elegida é aquela que oferece mais condições de confiabilidade, de sustentabilidade,
de proteção do poder de compra, não é? E de facilidade, de menor custo. Isso é independentemente da política externa americana, da diplomacia americana, o dólar se impôs. Se impôs desde a Grande Guerra, quando os europeus se digladiaram entre 14 e 18 e a Inglaterra, que era a base do comércio internacional, a libra esterlina era a base do comércio internacional, saiu enfraquecida, o dólar já começou a ter uma preeminência.